pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Papo de Mai. Eu sou a Mai e eu quero começar desejando Feliz Natal para vocês. Estamos chegando aqui no dia 25 de dezembro, para variar, né? A pessoa vai lá e grava e resolve marcar dia 25 de todo mês, vai cair no Natal, fazer o quê? Eu sei que vocês estão aí ocupados com a ceia de vocês, né? Aproveitando a família de vocês, mas tira um tempinho para assistir a gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Hoje eu tô recebendo a Josi, né? Ela vem falar sobre a experiência dela enquanto mãe por adoção e a luta contra o câncer enquanto ela tá lidando com a vida, né? Porque ela ainda é mãe, ela ainda é profissional, né? Então, eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho melhor. Oi, Josi, seja bem-vinda. Olá, Mai. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui na sua frente. Eu fiquei realmente muito lisonjeada de poder estar aqui falando, né, da minha experiência, falando da minha vida, falando das minhas questões e sobre essa questão mesmo, né, de ser mãe, que hoje aí no que estamos vivendo é um tema que é importante principalmente para essa nova geração aí de ser mãe, né, acompanhar, ver as experiências e de repente a gente está passando coisas boas. Então, eu sou a Jo, né? Sou, além de mãe, sou uma profissional da área da psicologia, né? Sou dona de casa e tô aí, acabando de vencer uma luta, né? Como você acabou de dizer, contra o câncer. Ê! Então, o pessoal pode olhar de repente e falar assim: olha a aparência dela, como que é. Sim, gente, esses são os meus cabelinhos que já nasceram, né? E tô curtindo até os brancos antes de passar uma tinta mais. Mas eu acho que cada momento muito de vivido, sabe? Depois dessa luta aí de tantos medos, né? De tantas questões que a gente vive, realmente eu tô numa fase muito feliz agora. Principalmente agora, né? Fazendo Que parte aqui bom! do seu quadro. Que bom! Bom, eu vou fazer uma breve pausa aqui, que eu tenho mania, entendeu? De deixar o anúncio do meu apoiador para o final e quase ninguém vê. Então, gente, quero deixar bem claro aqui. Conheçam a Color Brand, ela é apoiadora desse projeto desde o seu início, né? Me motivaram muito primeiro a começar, né? Eu só comecei porque eu estou na Color Brand, né? Eu trabalho hoje na Color Brand. E eu só continuo fazendo esse projeto, ele continua acontecendo porque sim, eu recebo apoio da Color Brand. Então, muito obrigada, Color Brand! Yeah! Agora vamos continuar. Bom, Josi, conta um pouquinho pra gente, vamos na ordem cronológica. Então, vamos falar aí sobre o processo da maternidade, né, por adoção. Como que você acabou chegando nessa opção? Sim, na verdade é até interessante, porque a adoção sempre foi algo que eu tinha desde a adolescência. Eu sempre falava assim, um dia quando eu tiver um filho, eu quero ter um filho adotivo, eu quero ter um filho adotivo, mesmo não tendo conhecimento nenhum sobre, sabe, o tema, né? E aí, nas tentativas, claro, né, de ter um filho biológico, já existia essa questão de que teria sim um adotivo. E aconteceu, né? Não aconteceu filho biológico. Eu também não quis passar por todo aquele processo de investigação, sabe? Eu tinha muito claro para mim assim, bom, né? Uma questão religiosa que algumas pessoas acabam discutindo muito sobre isso, mas eu preferia assim, olha, se Deus não me permitiu, né, pelos meios naturais, eu que não tenho problema nenhum em relação a essa questão da adoção, porque, lógico, não vamos falar um pouco mais sobre isso, mas e aí quando, né, já estava num patamar bacana da minha vida, sabe? Estabilizada, né? Já tinha algo a oferecer, então foi aí que foi pensado entrar no processo de adoção. E aí sim, né? Eu e o meu ex-marido entramos no processo de adoção e era algo muito. Foi algo muito íntimo, na verdade, não foi nem decidido com a família, com ninguém, sabe? Exatamente porque a gente sabe que ainda existem temas, existe, né, questões em cima do tema sabe, muita falação, e eu não sou uma pessoa que eu gosto de muita falação, eu gosto de decidir as coisas por mim mesmo.
Então, Até porque a vida é sua, né? Quem vai ter sim, que lidar claro. com essa escolha é você, Sim, né? Porque assim, a agora, maternidade, ela tem várias dificuldades você tendo o seu filho biológico e tem outras dificuldades enquanto tendo um filho adotivo, né? Esse sim, sim, processo de falar para a criança que ele é fruto ele é um filho adotivo, né? Mas a gente como pai fala assim, não, não faz diferença nenhuma. Mas às vezes a criança se sente diferente, né? Ainda mais se tem um irmão biológico, né? Então é meio sim, complexo. sim, Mas continue. sim. E aí a família mesmo, né, só ficou sabendo depois que a gente já entrou no processo mesmo, pelos meios legais, tá? Aí depois disso foi onde passei a notícia para a família, aí todo mundo, como assim? Sim, sim, estou na fila de adoção. E aí, E esse processo de ficar na fila, quanto tempo demorou, mais ou menos? 4 anos, quase 5. Nossa, e é muito documento, é que assim, eu não conheço nada, tá? Eu tenho Aham, 3 filhos. Eu tive sim desejo de adotar, mas a vida me deu eu sim. segui um outro caminho, né, nesse sentido. E como é que foi esse processo de documentação? Quão invasivo foi esse processo de perguntas, né? Porque eles avaliam muita coisa, o aspecto psicológico, o aspecto financeiro da família para Sim. estar, né? Porque o governo também não pode simplesmente, não, toma aqui essa criança que você tem nenhuma condição de estar cuidando dela. Então conta um pouquinho como é que foi isso. Sim, foi muito tranquilo, sabe. Eu me senti, de certa forma, até assim, bem à vontade. Só mesmo no começo, na parte da documentação, que você recebe uma lista e naquela lista você põe as características da criança. Aí isso mexeu um pouco comigo, porque era a criança assim, com características assim, sim, sim, não, não. E aí isso mexeu comigo, porque parecia que eu estava comprando, sabe, um produto. Parecia mesmo. Isso demorou um pouquinho para ser decidido, porque, eu também, né, acabou sendo olhado pelas condições que tinha para ser oferecido para a criança, né. Então, por exemplo, lá tem crianças que, olha, crianças com deficiência, e aquilo, sabe, mexeu comigo no momento, porque eu me senti mal. "Olha, como assim eu não vou pegar uma criança, quero uma criança perfeita", mas infelizmente faz parte, tá. Então sim, existe lá toda a documentação, além dessa de você colocar todas as características, né, da criança que você quer. Claro, você tem que olhar para sua condição também, o que você tem a oferecer. No caso, eu não podia parar de trabalhar. Então, né, a gente sabe que cada criança requer uma necessidade, então não podia parar de trabalhar. Então eu fui dentro daquilo, mais perto do que eu queria, sabe. E aí depois sim, tem toda aquela questão, tem as visitações, e foi muito legal porque quando a assistente social mesmo do fórum, ela foi até em casa, e aí ela se surpreendeu porque ela encontrou já um quarto pronto, né, aí ela falou: "Nossa, Legal. vocês têm um quarto pronto?" Sim, sim, em casa tinha um quarto pronto, porque existia o desejo de ter uma criança, né. Então, não era não era algo de, né, eu acredito que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não era algo que era realmente existia ali algo que era sonhado ter, né, uma criança. Então, assim, isso, você pode perguntar assim: "Olha, facilitou?" Não, não facilitou em absolutamente nada, porque, foi escolhido um bebê. Então, a gente sabe que infelizmente os bebês são muito disputados. E aí entra na questão que eu te falei, aí quase 5 anos. Quase que, Entendi. tipo, nem existe mais expectativa, não existia mais expectativa. Entendi. Tipo, ah, a gente caiu aí no esquecimento, mas não, eles são fiéis. Ai, que Existe uma legal. fila, infelizmente existe um tempo, porque tem que aparecer também, né, a criança dentro das características que você pediu. Então, hoje, por exemplo, se você fizer uma adoção tardia, nesse sentido, você aí tem uma criança com 6 meses, que são crianças maiores, tá. Então, infelizmente, aí os bebezinhos são os mais disputados. Mas eu queria aquela fase, sabe. Eu queria passar por tudo aquilo de fralda, de choro, de falta de sono, de cólicas. Então,
né? Entendi. Não, realmente, a questão de você estar adotando uma criança e você quer se tornar mãe, você quer passar por todas aquelas Sim, fases ali, desde o, você já não vai, você já tá perdendo uma etapa, né, que é a sim, sim. gestação. Não é que tá perdendo, né, mas você já não está passando por essa etapa que é a gestação, que queira Sim. ou não, muitas mulheres, tipo assim, eu não tive esse negócio de conexão com a barriga e conversar. Nossa, eu me senti uma idiota toda vez que eu falava, você falou com a sua barriga? Não, entendeu? Tipo, não faz parte da pessoa que eu sou, não é legal. Mas tem muitas mulheres que amam essa parte de ir lá sentir, não sei. Eu fiquei muito mais com a parte desconfortável, não curtia muito essa história de É, estar grávida, eu não. confesso pra você que eu nunca me vi grávida. Eu nunca me vi. Eu, né, venho de uma família de muitos irmãos, então, né, as irmãs eu achava estranho, sabe? Ai, tá mexendo. E eu nunca me vi. Entendi. Então, sei lá, cada pessoa, né, Deus tem um propósito pra cada um e cada jeito. Eu nunca me vi mesmo grávida. Eu Entendi. achava, tipo assim, eu achava que eu ia ficar, que se eu engravidasse, eu tipo, uma, né, aqui dentro de mim. Então, a adoção, meu Deus do céu, não posso nem te falar. Eu sou mãe, ponto. Tá certo, é mãe mesmo, entendeu? Não faz. Isso não te diminui enquanto mãe, Sim, sim, né? nunca. A gente até fala muito que, tipo, o pai é quem cria, né? Porque é que a gente geralmente tem por aí, uma dona afetiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o novo parceiro da mãe que acaba ficando ali e tal, não sei o que. E aí tem esse negócio, pai é quem cria. Mas, gente, as pessoas que são pais e mães, elas não precisam ter dado a vida para aquela pessoa. Elas Sim, precisam só fazer a escolha de cuidar daquela pessoa, de querer, de evoluir, de proporcionar o melhor para aquela criança, para aquele ser que tá ali, vindo fazer parte da sua vida, né? sim. E você falou um pouquinho sobre a adoção tardia, né? Que existe e que você optou por não fazer justamente porque você queria passar por todas aquelas fases. Eu queria deixar um recadinho. Gente, se vocês tiverem a vontade de ter um filho e de que ele não passar por esse processo, né, do bebezinho, tem muitas crianças por aí disponíveis para adoção, que não são bebezinhos. A gente sabe que o bebezinho é fofo, que a gente gosta, que é apertar. Eu sei de tudo isso, eu tenho uma em casa, né? Sim. Mas existem muitas crianças precisando de lar, de amor, né? Então, se você tem essa vontade de adotar, e se você dispensa aí as noites sem dormir, o choro, as fraldas, talvez seja legal você considerar, né, adotar uma criança mais velha. Então, se você tiver a oportunidade, se você tiver o tempo, se você tiver disponibilidade e tiver esse desejo dentro de você, considere, porque tem muita criança por aí que tá prontinha para dar muito amor e receber muito amor. Isso. Só essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí, Perfeita. né? Mas, e aí? Depois de quase 5 anos, te ligaram para falar como é que foi? Conta aí esse processo. Foi. Aí foi, assim, foi é uma das coisas que eu não esqueço, porque eu estava em outra cidade trabalhando na hora do almoço, e eu sou uma pessoa que quando eu fico ansiosa, tem uma das coisas que mais acontece comigo, e é uma característica. Eu estive ansiosa, eu perco a fome. Eu perco Ai, a sou fome. igualzinha a você. Eu não como, né? E aí eu tava exatamente na hora do meu almoço e recebi uma ligação no meu celular e era a assistente social do fórum dizendo: Josiane, achamos seu filho. Aí eu, hã? Tipo, hã? Quê? Aí ela, eu sou aqui a assistente social do fórum. Olha só, é preciso estar hoje às 16 horas no fórum. Eu falei, ah, ok, ok. Eu estava em Analândia, 1 hora, né, da minha Ela mora cidade, em em Arara, gente, Araras, e isso. ela tava em uma cidade que fica quantos quilômetros de diferença, sabe? Nossa, mas por volta aí de 50 a 1 hora. Não sei te dizer a quilometragem, ao certo. E aí eu tava, né? Na época eu trabalhava para uma clínica e a gente dava palestras. E aí eu ia fazer ainda a tarde de palestras, aí eu parei de comer, fui no meu chefe lá e falei: para tudo, eu preciso ir embora, porque hoje eu vou conhecer o meu filho, vamos embora, vamos embora. E ele, calma, Jô, o que aconteceu? E eu falei, não tem mais condição, não sei pensar mais. Eu fiquei
desnorteada. A única coisa que eu tinha que estar no fora, eu tinha que estar no fora, eu tinha que estar no fora. E aí ele falou, não, vamos recolher tudo, recolhemos e viemos, né? E aí, realmente, fomos ao fórum, às 16 horas, né? E lá estava. Depois delas, a assistente social mais a psicóloga, elas fizeram umas perguntas, e aí você ia dizendo sim ou não, sim ou não, sim ou não. E depois que você, né, que foi respondido, sim, sim, Que bom, vamos ficar com esse bebê. que bom. Aí elas falaram, agora tá aqui. E apresentaram a foto dele. Aquela coisinha pequenininha, Oh, assim, meu meu Deus. Deus do céu. Aí o segundo passo foi, vamos conhecer o filho de vocês. E é legal, Mai, porque elas já falam assim, ó, vamos conhecer o filho de vocês. Falei, caraca, tipo, sabe? E foi Agora tudo, tem um filho. tipo, foi tudo muito rápido, assim. Como assim? Aí, sim, agora. E aí meu coração disparado, eu, meu Deus do céu. E aí a gente, né, nos levaram até o fórum, até a casa, o abrigo, né? E aí apresentaram. Chegou lá, todo mundo já estava recepcionando. E mesma coisa, quando foi chegado lá, as moças que cuidam, né, da criança lá, das crianças, falaram assim: olha, aqui está o seu filho. E é tudo muito novo, porque de repente não tem aquela preparação, sabe? A qualquer momento eles te ligam e diante da localidade que você põe, né? Porque na hora da documentação você tem que pôr até a localidade, então você é orientada sobre isso também. Olha, cuidado se você colocar Brasil inteiro. Você tem que ter disponibilidade na hora que o fórum liga, você tem que estar no máximo no outro dia lá. Então, tudo isso tem todo esse cuidado também no processo de adoção, sabe? E aí, chegamos lá e fomos, né, recepcionados e a criança estava lá, né? Ele estava lá, com 5 meses, aquela coisinha pequenininha, linda, sorrindo. Ai, que bom. Ele sorria, ele, né, desde o abrigo, ele era uma criança sorridente, ele era uma criança, sabe, já totalmente familiarizada com pessoas, né? E isso não teve muita dificuldade em casa, por conta, né, dessa questão familiar, de com mais crianças, com mais gente, com mais pessoas. Então, ele sempre foi uma criança muito tranquila, dormia bem. Teve, lógico, teve todo aquele processo, né? Que a partir daí, a questão dos dentinhos. Então, com 5 meses. Com 5 meses e sim, eu vivi toda essa questão, tirando só a questão do recém-nascido, mas era um bebezinho, né? E, meu Deus, foi tudo muito rápido mesmo. Não só na questão emocional, mas também em todos os preparativos, né? Existia um quarto, mas não totalmente. E aí foi uma semana para preparar esse quarto, né? Quando eu falei para você que quando a assistente social foi lá, que viu o quarto pronto, é assim, berço para montar, né? Aquelas coisas que tava tudo ali, mas para montar, entendeu? Só me tira uma dúvida que eu fiquei agora. No dia que você foi lá no abrigo, né, encontrá-lo, daquele mesmo dia você já levou ele para casa? Não, Não, ainda não, fica lá uns não. dias. Sim. Teve uma semana, elas deram para que tivesse esse criação de vínculo. Então, Você ia lá isso. diariamente? Todo dia, na hora do meu almoço, ia lá, trocava ele, dava uma madeira para ele, pegava ele no colo, conversava com ele, brincava com ele. Então, a, quando eu chegava lá, as meninas que cuidavam dele já falavam: olha, mãe, é hora do banho. Aí, olha, mãe, você vai dar banho nele, né? Você vai dar banho no João. Olha, João, sua mãe chegou. E era isso, era essa tratativa já, sabe? Olha, João, né? A mamãe chegou. Olha, João. Olha, João, a mamãe já tá trocando você. Olha, mamãe, conversa com o João.
olha, passa o talquinho no João. Então tinha tudo isso. Ah, na hora de ir embora. E aí realmente você vai se familiarizando. Então, pegava ele no colo, ficava com ele lá uma horinha e meia, uma horinha e meia. E aí depois, né, eu voltava a trabalhar. E aí, no final de semana, era mês de outubro, foi no mês de outubro, né, em 2015, outubro, e dia 11, dia 12 era dia das crianças. E aí a gente, né, ele teria que ser devolvido para poder passar a festividade do Dia das Crianças com todo o pessoal do lar. Mas só tinha ele de bebê lá. E aí a assistente social, ela falou assim: "Olha, porque, né, tem e eu queria muito levar ele para casa. Olha, como assim? Vou ficar final de semana, né?" E aí foi muito bacana porque a assistente social do lar, junto com a assistente social do fórum, elas conversaram e conseguiram que o João fosse para casa no sábado, no dia 11. Então, não precisava devolvê-lo. Que Que aquilo eu já legal. sofria. Não, você vai, mas você vai devolver. Você vai para depois vir pegar, na outra semana. Aí eu falava, como assim, gente? Eu vou levar uma criança para casa, depois eu vou devolver. E aí ele foi levado no sábado e aí apresentado para toda a família. Aí ficou e não foi É, mais aí não. embora, né? Isso. Aí a partir daí teve um ano para para adquirir realmente o registro dele, né? Que aí tem um processo também, que ainda assim você fica sendo acompanhada, eles têm que ver se aquele bebê realmente está sendo Bem bem tratado, cuidado. né? E sem contar na questão, eu esqueci de falar que tem também entrevistas psicológicas, sabe? Para poder realmente eles avaliarem se existe ali uma estrutura, né? Psicológica, emocional, para cuidar de uma criança, né? Para dar realmente tudo aquilo que uma criança espera. E Eu acho que nem o que uma criança espera, o que a criança que a merece. criança O que merece, merece. merece. Todo mundo. E assim, não é só as crianças. Todo mundo merece ser bem Todo mundo. tratado, todo mundo merece ter comida na mesa, todo mundo merece lazer, todo mundo merece educação, todo mundo merece. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo Sim, merece essas coisas. sim, com certeza. Então, assim, o processo de adoção, ele é um processo extenso justamente para garantir, né, que essa criança que estava em poder do Estado e passou a ser responsabilidade de terceiros, né, que não o Estado, seja bem cuidado e tudo mais. Até porque quando a Sim, gente tem um filho, a responsabilidade na teoria é nossa, né? sim. Mas você tem essa opção. Olha que engraçado, a gente como adulto tem a opção de escolher não ser responsável por outra vida. Então, a gente pode ter um filho e falar assim: vou dar para adoção, não quero, sabe? É bem irresponsável isso, inclusive, né? Isso eu queria dizer. Eu acho que a adoção deveria ser um processo onde realmente vai tirar a criança do risco em si. Mas a gente sabe que uma pessoa que já não quer passar pelo processo de maternidade ou de paternidade, ele não vai oferecer o melhor porque ele não quer estar ali cuidando daquele ser. Então, Sim. que tipo de tratamento ele vai dar para essa criança se ele não quer essa criança, né? Vamos colocar assim. Mas conta um pouquinho como é que foi todo o processo de sentimento, como que você passou por tudo isso, sabe? Porque você teve uma espera comprida, né? A gente tem Sim. vê casos de 2 anos, tem casos que são muito rápidos, né? Dependendo do lugar, mas tem casos que a gente vê que é 2 anos, o seu foi quase 5. Como é que foi esse para você mesmo, enquanto pessoa, lidar com tudo isso? Olha, foi estranho, né? Inicialmente, assim, você, nossa, meu Deus, sou mãe. Tipo, eu tava com 36 anos, né? Eu tava com 36 anos. Isso, de certa forma, me ajudou bastante pela idade. Porque eu já não era mais uma menina, né, de 20 anos. E assim, então já existia esse desejo em mim, né? Eu sempre tive o desejo de ser mãe, o desejo de cuidar, o desejo de me doar, né? Mas quando foi, como eu te disse, foi tudo muito rápido. Aí agora não. E aí é toda aquela questão das noites, né? Então, assim, eu fui aprendendo demais, né? Eu fui crescendo, eu fui evoluindo. É, O processo de ser mãe me ajudou na questão, sabe, enquanto pessoa adulta mesmo, porque não era mais só eu, né? Agora existia alguém ali que dependia totalmente de mim.
Então, Eu acho que nesse ponto você até passou pelo processo igual se você fosse uma mãe biológica, né? Porque, sim, quer ou não, num dia a gente tá grávida. No dia seguinte a gente tem uma coisinha berrando na nossa orelha. bem isso. Entendeu? Bem isso. E aí aquilo, né, mãe? Nossa, a correria no meio da madrugada porque tá com febre. Nossa, quantas e quantas vezes, sabe? Né, mãe não sabendo absolutamente de nada e aquela coisa. Uma febre era motivo de correr para o hospital, a ponto de o médico, sabe, no hospital, falar assim para mim: calma, mãe, quanto tempo que ele tá com febre? Não, começou faz o quê? Faz pouco tempo. Mãe, calma, só procura. Mas assim, muito legal porque os profissionais, eles entendem que você tá aprendendo também, né? Porque eles falam: "Ah, olha, é seu primeiro filho?" Sim, é meu primeiro filho. Olha, mãe, calma, uma febre, ela tem que durar, né, um bom tempo e realmente ela ir e voltar, você vem. Então, assim, eu fui aprendendo muito com isso, muito mesmo. Então, aquela coisa, sabe, dos cuidados mesmo. No, nos primeiros meses é aquela coisa que você vai dependendo de todo mundo, né? Ah, o primeiro banho você não dá sozinha porque tem medo, aquela coisa, ai, aquela diarreia, né? Por que que tá saindo assim? Então, assim, eu cresci bastante, né? Então, assim, eu fui me tornando mãe, né? Por mais que você pense assim, olha, existe uma mãe preparada? Não, nunca vai existir uma mãe preparada. Você vai se tornando mãe. E mesmo que eu tenha, né, somente um filho, mesmo quem tem dois, três, eu acho que a cada filho você se torna mais mãe, porque você vai aprendendo cada vez mais, né? Então, eu falo assim, que hoje, no processo hoje, meu Deus, como que era facinho cuidar daquela coisinha pequenininha que você colocava a roupinha que você queria, que você carregava no colo, que você protegia, Você levava pra onde você sabe? queria, E isso, onde comia o você. que você dava. Isso, para hoje, com 9 anos, personalidade, entendeu? Então, assim, você vai vendo, sabe, todas essas etapas, o quanto que é importante você desfrutar, você aprender. E realmente, para mim, foi um processo de aprendizagem, e é até hoje, né? Eu acho não, mãe nunca deixa de ser mãe, mãe é sempre mãe. Olha, eu vou falar esse negócio de aprender é pra sempre, entendeu? Sendo mãe ou não, né? Porque a gente sempre Sim, tem alguma coisa pra aprender. sim. E eu acho que esse processo, bom, eu tenho, como eu já disse algumas vezes, só quase todo, não, todo episódio, eu tenho 3 filhos. Aham. E o Miro tem quase 14, faz 14 agora, 26 de dezembro, amanhã, Uau! ui! Ele faz 14. E assim, eu falo, gente, eu tenho um aborrecente em casa e eu não sei lidar com isso, entendeu? A minha sorte é que eu tenho só 31, entendeu? Então, já que eu tenho só 31, faz pouco tempo que eu tive 14, 15, então eu lembro como é que era. Porque é muito isso, sabe? Quando você tá criando, né, outra pessoa, é bom a gente ter um pouquinho em mente como é aquela fase da vida? Você passou, eu passei, eu fui adolescente, eu fui criança. Quais foram as minhas dificuldades enquanto criança, enquanto adolescente, e como eu posso tornar a criação que eu tô dando para os meus filhos mais empática Sim, com isso, né? Então, usar um pouquinho da minha experiência também para dar uma criação, fornecer uma instrução melhor para aquela pessoa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer com relação a esse assunto para outras pessoas que têm a intenção de adotar? Quais são, que dicas você dá, que conselhos você dá? O que você aprendeu com a sua experiência? sim. Bom, Mai, primeiro, né, a adoção é importante lembrar que as pessoas nunca podem adotar por generosidade, por gesto bonito. A adoção ela tem que ser o desejo realmente de você ser mãe, né? Independente se você tem biológico, se você não tem biológico, mas tem que ser o desejo de ser mãe, sabe? Aquela coisa, eu quero ser mãe, eu quero, né, Você não está dar de mim. comprando um produto. Isso, não. Você está Você, adotando um isso, um filho. filho e um É um filho filho, para gente. toda a vida, né? E assim, e principalmente no meu caso, por exemplo, eu só falo da adoção, né? Quando é necessário, né? Quando o João precisa, por exemplo, vai ao médico, é necessário, porque eu preciso falar sobre isso, porque são dados importantes, né, para a investigação. Então, na escola, a escola precisa saber. E agora, claro, né, desde muito pequenininho, existia a brincadeira da barriga, porque toda criança brinca, né? Da barriga. E aí, desde quando o João começou a brincar,
comigo sobre a barriga, eu já deixava claro para ele: olha, filho, você não veio da barriga da mamãe, você veio mais de cima, aqui do coração. Então, é exatamente para não criar um tabu, para que eu não tenha consequências mais tarde, né? Então, assim, para que isso seja para ele muito claro e que não tenha problemas em relação a isso, porque eu sou mãe, ele é meu filho e ponto, independente, né? Não Então, interessa o que os outros pensam acerca disso, porque tem isso também, né? sim, não. A parte de você ser julgada por ter realizado a adoção. Porque você mesmo disse, eu não quis investigar, não quis passar por esse processo. Sim, E só Deus quis assim e foi só o caminho de você realizar o desejo que você já tinha, né? sim, perfeitamente. E, nossa, eu sou extremamente feliz por isso, né? Ele sabe o quanto é amado, ele sabe, né, o quanto é transferido para ele, sabe? De amor, de afeto, de cobrança, sim, porque, né? Ser mãe não é só amor, não. Ser mãe é Não, gente, educação, ser mãe é investimento, ser mãe é tempo, ser mãe é passar por perrengue, sabe? Aquela coisa de, que é natural. E tudo isso é dividido com ele, sabe? Numa boa. E, claro, principalmente sobre essa questão, que é tudo que mais me preocupa. Que ele tenha isso bem, de forma bem significativa para ele, entendeu? Que ele compreenda exatamente essa questão de que eu sou a mãe, ponto. não interessa, né? Se ele veio Isso. da sua barriga ou não. Ou não. Você é a mãe dele, Quem acabou. passou a noite sem dormir, quem correu para o hospital, Quem luta pra pagar as contas, pois é. né? Quem resolve os pepinos. Então, Isso. isso aí tudo. Quem puxa a orelha, quem fala, garoto, Não, porque quem ser fala, mãe é isso também, né? Ser mãe sim, porque assim, eu já disse, vou falar de novo. Ser mãe é um trabalho extremamente ingrato. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, enquanto você tá fazendo esse trabalho, tem sempre alguém reclamando. Seja o seu próprio filho achando que você tá sendo injusta com alguma coisa, seja alguém de fora querendo dar uma opinião que você não pediu, né? Porque tem isso também, né? Porque afinal de contas eu crio meus filhos do jeito que eu acho que é certo, você cria o seu do jeito que você acha certo, e cada um tem a liberdade de criar seu filho do jeito que acha certo, pelo amor de Deus, né? Obviamente, a gente tem aquelas coisas, né? Não vamos ensinar as crianças a matar, a roubar, fazer, né? As coisas que não são eticamente corretas, mas, né? Os valores que a gente passa para os nossos filhos é uma escolha muito individual e muito particular. A maneira como a gente vai tratar e lidar com cada situação é muito individual, muito particular. Obviamente, existem vários profissionais que estão aí para dizer: olha, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Não estou falando para você desconsiderar esse conhecimento, mas é que no final das contas, quem vai ter o poder de escolha de decidir eu vou fazer A ou eu não vou fazer é individual de cada um. E acabou. Ninguém vai entrar dentro da sua casa e vai apontar a arma pra sua cabeça e falar assim: você precisa fazer assim com seu filho. Ninguém vai fazer isso. É uma escolha sua. E que dica pra pessoa que tá passando e querendo entrar nesse processo exato, você também gostaria de deixar? Mais ali da questão mais jurídica, documental, ou sei lá, e se prepara um pouquinho melhor psicologicamente, porque é um processo massivo, é invasivo, alguma coisa assim? sim, Mai. A orientação, né, até mesmo como profissional, é que realmente a pessoa ela tenha a clareza, né, de primeiro tudo que ela vai enfrentar e segundo as suas próprias emoções, seus sentimentos e o seu próprio desejo. Então, é interessante que a pessoa ela procure um profissional, né, faça terapia, busque realmente ressignificar, né, algumas suas próprias questões, porque uma vez que você opta pela adoção, é bacana e até mesmo bem visto aos olhos sociais que não existe devolução. Não existe devolução, tá? É uma vez que você é mãe, para sempre você será mãe. Infelizmente, nós vemos hoje, né, nas redes sociais, nós vemos aí pelos meios de comunicação, muitas pessoas que optam pela adoção e depois de um tempo acabam desistindo. E quando a pessoa ela faz isso, é necessário que a pessoa saiba que se ela optou pela desistência de uma criança após o ato da adoção, pode ter certeza absoluta que ela vai ter problemas com a justiça, né? Vai ficar muito mais difícil ela conseguir. Então, sim, antes de chegar no ato, né, de realmente você
optar pela adoção, você ter isso muito bem claro dentro de você. Porque é isso, é ser mãe. Ser mãe é enfrentar tudo isso, problemas, é enfrentar um monte de coisas que qualquer pessoa enfrenta. E é um ser diferente de você. Não é porque a adoção que aquela pessoa é um filho, é como um filho biológico. Ele não tem obrigação de ter gratidão por você. Tudo vai responder à maneira que você cria. Então, veja, né, o João, eu brinco muito com ele que ele tem as minhas características, quais são? A cor do cabelo e as orelhas. Eu falo, ah, garoto, pelo amor de Deus, pelo menos você vê com alguma coisa minha. Olha só, suas orelhinhas são parecidas com a minha, e a cor do cabelo, tá? Porque, né, vai, a adoção e a ciência própria explica isso, que o filho adotivo ele vai pegando, né, as características do ambiente. Então, e a desistência é algo que, como que eu poderia dizer, né, infelizmente, quem comete esse tipo de ação não tinha o desejo de ser mãe, não tinha. Então, se você tem o desejo de ser mãe, se você opta pela adoção, realmente tenha isso muito claro dentro de você. Mas agora vamos passar um pouquinho para o segundo tópico que a gente vai conversar hoje, que é sobre a descoberta, né, de que você tinha a doença. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, né, essa entrada de você descobrir que você tinha o câncer, né, e como você foi lidando com a situação, porque hoje, graças a Deus, você está aí livre dele, no Ei! processo aí final, né, Isso. agora só falta sessões de De rádio. rádio, mas agora é mais a prevenção agora, né? Ah, Porque pra ele continuar em isso, remissão, né? isso. Sim, foi um susto, Mai. Porque eu, cheia de vida, amo a vida, sou uma pessoa muito ativa, né? Profissionalmente, eu que faço da vida uma poesia. Imagina, uma pessoa que ama a vida, uma pessoa que tudo corre atrás, uma pessoa que, quando quer, faz acontecer. E de repente, um dia senti uma dor, fui ao médico e infelizmente veio, né, o resultado da biópsia e realmente era câncer. E aí, naquele dia ali, a única coisa, né, que vem à cabeça, como de qualquer pessoa que infelizmente tem esse diagnóstico, é a morte. Eu vou morrer, eu vou morrer. E assim, foi algo que doeu, sabe? Porque ao mesmo tempo que me veio todas as questões, né, na cabeça, tudo que eu tinha vivido, me veio o meu filho. Então eu pensava, não, eu não sonhei ser mãe para outra pessoa criar. O meu sonho foi sempre criar o meu filho. E aí, de certa forma, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do meu médico, que por sinal, né, maravilhoso, eu falei para ele, doutor, eu só tenho duas opções. Ele falou sim. Eu falei, entre viver e morrer? Ele falou sim, Josi. E eu falei, então, doutor, eu opto por viver. Ele, que bom, que bom. E aí começamos a luta. Começamos a luta e, e não deixei de ser mãe por causa do câncer. E como é que você equilibrava ali o rolê, né? Porque tem tudo isso, né? Tem o Sim, processo de lidar internamente, tem todas as questões, né? De tipo, eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho o meu trabalho e eu não posso também me deixar ser vencida pela doença, né? De desistir antes mesmo de lutar. Como é que foi esse processo para sim. você? Primeiro que, né, primeiro o que abala, né, então, assim, abalou a família toda, mas todo mundo teve que ficar sabendo, claro. E aí, né, as questões internas, eu optei por não parar de trabalhar, então, eu tive apoio, né, dos lugares que eu, como eu falei, eu sou psicóloga e eu presto serviço a empresas, então, para as empresas, né, que são clínicas que eu trabalhava, continuaram, me deram super apoio, mas também teve o lado ruim, teve o lado que assim que eu revelei, me dispensou. Aí, opa, o que é isso, né? Como assim?
e me dispensou mesmo, aquilo doeu bastante. Mas olha que engraçado, a outra empresa já falou: não, quero você mais dias aqui comigo, e o importante é você sair dessa bem. E aí isso me deu um gás, por quê? Porque eu não sabia o que eu ia passar, eu não sabia o que era quimioterapia. O médico já havia dito que a minha quimioterapia, eu iria sim perder os cabelos, uma das coisas que mais me abalou, né? Porque eu tinha um cabelão. Então imagina aquele cabelão que eu sempre falei, nossa, como assim? E aí eu falei, e agora? Bom, vamos ter que passar por todas as etapas. Então, né? O João, quando ele me viu careca a primeira vez, foi um susto. E aí, imagina para ele enquanto criança. E aí, na minha cabeça, era o seguinte: é, a doença não para, eu tenho que tratar ela, mas a vida também não para. Então, como que eu vou fazer com isso? Então, sim, tive um apoio, né, familiar. De certa forma, eu me reservei bastante mesmo, né, dentro de casa. Então, não fiquei muito, não levei muito essa questão para a família externa, entendeu? Ficou muito ali dentro de casa. E aí a primeira quimioterapia foi a que eu mais sofri, porque eu não sabia nada, eu não conhecia nada. Explica um pouquinho pro pessoal como é a químio, né? Porque a gente acha que a quimioterapia, você vai entrar numa máquina, ondas, não é nada Não, disso. não, não é nada disso. Eu também pensava, eu falava, gente, o que é quimioterapia? A quimioterapia é o seguinte, né? Depois do mastologista, ele, com o diagnóstico da biópsia, né? Com o diagnóstico de câncer, ele manda você para o oncologista. O oncologista, ele aplica a quimioterapia. Então, ele fala para você quantas sessões, no meu caso, foram 6 meses de quimioterapia, e aí ele vai te acompanhando. O meu ciclo foi de 21. A cada 21 dias eu tinha que ir lá no hospital, né? E aí é o seguinte, você entra numa sala, né? Que bom, da minha cidade tem o próprio hospital e maravilhosa a equipe, sabe? Trata você com, meu Deus, como se você fosse a única pessoa no mundo. Então, não posso falar nada daquela equipe maravilhosa que hoje, quando eu chego lá, eles vêm, me abraçam. E aí você senta numa sala onde tem só gente fazendo quimioterapia. Então, todo mundo está passando pelo mesmo processo, diversos tipos de câncer, tá? E eles vêm, te coloca na veia uma medicação. E É aí, intravenoso, né? intravenoso, gente, judia bastante. Eu até me acostumei com injeções. Eu odiava injeção, aí eu me acostumei. E aí, na primeira quimioterapia, eu acho que eu fiquei quase 4 horas de medicação. Aí, ok, saí da quimioterapia, né, acompanhada. Aí, ok, tô bem, tô bem. Eu tava bem, falei, nossa, cadê? É só isso? Não, depois de 3 dias eu tive a reação da quimioterapia. Aí, depois de 3 dias, realmente ela te derruba. E no primeiro dia foi 6 horas da manhã, porque aí é a reação dela, tá? É quando a medicação começa a fazer efeito. Por quê? Porque aquela medicação, ela vai matar as células doentes, mas também matam as células boas, tá? Então, assim, e realmente eu emagreci demais. Agora eu tô me sentindo até gordinha, porque estou ganhando peso novamente, mas eu emagreci demais e não conseguia nem levantar da cama. Então, a primeira reação eu fiquei literalmente de cama e por não conhecer, eu parei de comer. Então, o que me salvou na primeira quimioterapia foi leite. Eu bebia leite. Eu bebia leite. Então, assim, fiquei sim em cima de uma cama. Tenho fotos que realmente quem me vê fala: Meu Deus, parece uma pessoa morta. E aí, a cada quimioterapia, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo que, opa, o que eu devo fazer a partir de agora? Por quê? Porque aí dentro de casa nós percebemos o quê? Olha, 3 dias depois a reação começa. E realmente era. Então, estava eu lá trabalhando, e aí eu sabia que, olha, tomei na terça-feira. Na sexta-feira, eu já começava a sentir os sintomas. Uma fraqueza, uma exaustão terrível. Você sente assim, é surreal. É uma fraqueza tremenda, tremenda mesmo.
você não consegue ficar em pé muito tempo, a sua respiração muda, então eu sentia muita. E tudo reação da quimioterapia. Antes mesmo de você começar, você já é orientada sobre tudo isso, mas você não imagina que é tanto, tá? E aí, na segunda quimioterapia, eu já me alimentava. Então, não posso parar de comer, porque na hora que der a reação, né? Então, assim, não conseguia mesmo comer um arroz e feijão. Então, ia mais para coisas pastosas, para coisas líquidas, mas eu não parei de comer, porque na primeira, realmente foi terrível. E aí, a cada quimioterapia, eu ia aprendendo. Eu ia aprendendo. E aí, diante, à medida que você vai tomando essa medicação, a cada consulta com o médico, a cada quimioterapia, no caso, a cada 21 dias, você também faz aqueles exames que o médico pede para saber se o seu organismo está reagindo, né? Se está tendo evolução. E aí, nesse processo, por conta de uma febre, um dia eu cheguei do trabalho, né? Passei o dia todo atendendo, estava muito calor naquele dia, e eu saí da minha sala, né? Com ar-condicionado, e eu lembro que eu bati e falei, nossa, que sol quente. E aí eu cheguei em casa por volta das 6 horas, eu comecei. Já senti, né, que eu não estava Mal-estar. bem. Isso. Aí a Joyce, né, tava comigo, eu falei para ela, linda, eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu falei, eu não tô bem. Aí ela veio medir a minha febre e aí realmente estava dando quase 39. E a recomendação médica é o seguinte: faça de tudo para não vir para o hospital, mas se der febre acima de 38, você venha. Por quê? Coisa que eu também não sabia, uma febre pode matar um paciente com câncer. E aí nós fomos e essa febre, infelizmente, me deixou 5 dias internada. Nossa, que isso, 5 gente? dias Que internada. brincadeira! Eu tomei até potássio. Potássio, né? Tomei até potássio. Horrível, gente, tomar potássio. Parece que tá quebrando seu braço. Horrível. E aí eu fiquei 5 dias internada mesmo, porque eu não podia ir para casa e Tinha que ficar observação, né? isso. E ainda isolada, num quarto isolado. Ninguém podia porque a imunidade, quando você está fazendo quimioterapia, por conta das células saudáveis que estão sendo atacadas, né? Então a sua imunidade baixa muito. Então, sim, né, por uma febre você pode morrer. E aí tem todo esse processo, né? Você, se precisar ir ao hospital, você tem um papel que prova que você é paciente oncológico, então você não tem fila de espera. Mas assim, foi bem assustador. Eu realmente fiquei com muito medo, sabe? Eu pensava, meu Deus, está acontecendo comigo. E fui passando. E aí, depois que teve, né, que você termina. Você ficou quanto tempo? Você ficou 6 meses em químio, 6 né? Que meses você em químio. falou. Isso. E aí, depois desses 6 meses, como é que foi? Depois dos 6 meses de químio, o médico oncologista te manda novamente para o mastologista, Pra né? fazer todos os testes novamente. Isso. Aí para entrar na cirurgia. Aí feito, todo tipo de exame é feito. Sim, você entra em todo tipo de máquina, mas exames. E aí, para saber, né, se tem algum vestígio, se tem algum outro, alguma parte do seu corpo que pode ter sido afetada também. Mas meus exames deram tudo certo e aí entramos na cirurgia. Pra Aí eu fiz cirurgia, remoção. isso, de um quadrante, né, que eles falam. Eu não tirei a mama toda, foi só um quadrante. Entendi. Aí, para prevenção também, o oncologista, que aí eu volto com ele, depois da cirurgia, volto com o oncologista, e aí ele pediu umas sessões de rádio, e agora segue em acompanhamento com ele. Então, eu estou fazendo agora também, tomando aplicações de imunoterapia, que também que é para fazer a imunidade voltar, também são feitas no hospital. Então, assim, é um processo, mas tudo isso é quem me vê assim, né? Então, durante a quimioterapia, passei sim pelo processo de raspar a cabeça, então cabelo longo, eu optei por cortar curtinho, estilo Ana Maria Braga. Aí depois, aí até chegar o momento mesmo de você raspar a cabeça, porque é insuportável. Todo lugar que você toca, cai cabelo e realmente cai tudo. Cai tudo. A ponto de uma hora eu olhei assim e falei, nossa, o que tá acontecendo? Parece que eu tô mais branca. Não, era porque realmente os pelos caem, tá? Entendi. E aí eu optei por usar, né, uma prótese. Teve gente que falou, usa lenço, usa... Não, eu optei por usar uma prótese. Uma amiga
nossa, deu uma prótese, né? E era bem parecida com o meu cabelo. Então, sim, eu trabalhava. Então, eu falo assim, gente, quem me vê careca só é dentro de casa mesmo. E quem me quiser ver, vai lá na minha rede social, que aí você me vê. Mas tirar, não. Mas aí, eu tenho minha mãe, que tem 82, 83 anos. E para minha mãe, câncer né? Assim, o mais Ó, meu Deus, complicado, né? Sentença de isso, o morte. mais complicado foi falar para ela. Mas até um dia que eu cheguei e falei, não, ela tem o direito de me ver, né? E aí eu lembro da minha mãezinha, encheu o olho de lágrimas, minha filha. A gente tem essa visão, né, que ai, tem câncer, vai morrer, né? É, eu sigo a página do HCAN, né, do Mato Grosso. Meu filho, inclusive, doou cabelo pra lá. Ele tem certeza. Meu filho mais velho, Miro, teve uma época que ele deixou, na pandemia, ele deixou o cabelo crescer. Que legal. E assim, ficou até aqui, assim. E o cabelo dele é liso, um loiro escuro, um castanho claro, sei lá a cor. Mas eu sei que ele foi, a gente foi de férias lá pro Mato Grosso, né? Que pra quem não sabe, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Tô bem longe da minha terra, né? E aí o Miro foi lá e cortamos o cabelo dele e fomos lá doar o cabelo pro Hospital do Câncer de Mato Grosso. E se você não tem intenção, né, de adotar, não pode contribuir, não sei o quê, doe seu cabelo, entendeu? Tem Sim, muita gente que precisa. É extremamente importante para a autoestima dessas pessoas que estão passando por uma situação. É complicado, tem muitas batalhas internas, além de você olhar para si mesmo e se ver como. Como você se via quando você estava passando pela químio? Não era, você não estava na sua imagem mais bonita, você não se sentia bonita, autoconfiante e tudo mais. Então, as pessoas que estão passando por esse processo, né, de luta, porque é uma luta, né? sim, Você tá sim, batalhando pra você ficar viva, sim, né? É, fazer esse ato de pegar e doar o seu cabelo já é uma puta ajuda para essas pessoas, porque faz muita diferença para a autoestima delas terem esse recurso, porque como a Josi acabou de falar, ela foi obrigada a raspar a cabeça num determinado momento do processo, sim, né? sim. Não tem como, né? Antes eu até. E eu cheguei realmente ao limite para tentar não raspar, mas não tem como. É insustentável porque. E até mais saudável, porque infelizmente você encara a doença. Você encara. Você vai perdendo o cabelo aos pouquinhos, vendo ele cair. Cada fio que você vê que caiu não te faz E bem, as né? falhas, né, aqui, você começa a perceber. Então, assim, é até mais saudável, porque aí você coloca uma prótese, coloca um lenço e vida que segue. Até porque, gente, cabelo cresce, Sim. entendeu? Sim, Linda, olha aqui. maravilhosa, Ó, gente. Cabelo cresce, vai ficar tudo bem, entendeu? É só um período aí. A gente isso. não precisa estar linda, bela e produtiva todo dia, não. A gente tem dia que não tá legal e tá tudo bem. Sim. E como é que foi lidar com essa situação da doença e com a sua maternidade? Você chegou de contar pro seu filho? Como foi ele te ver nessas. Você tentou esconder dele? Sim, não tinha como esconder. Não tinha como esconder, até porque, né, era importante, eu tinha assim, é importante porque não dá para você deixar de ser mãe. Em nenhum momento não dá para deixar de ser mãe. Então eu tinha na minha mente assim, a vida não para eu cuidar de mim. Eu posso parar muitas coisas, mas não posso parar de ser mãe, até porque ele era uma criança, ele é uma criança. Sim. Então, num certo momento, chamamos ele, explicamos para ele, né, o que que eu estava passando. Ele viu várias vezes, né, a minha condição em cima de uma cama. Então, em alguns momentos, né, durante a reação da químio, a gente optava por ele ficar com o pai, exatamente para que os cuidados fossem maiores para mim. Porque imagina você em cima de uma cama e a criança ali, ela não entende e eu quero isso, eu quero aquilo, mãe, eu quero brincar, mãe, me deixa ir para a rua. Não tem condição mesmo. Então, né, ele ficava com o pai exatamente para que eu passasse só aquele momento da reação, porque naquele momento você precisa realmente, infelizmente é estranho usar a palavra, mas assim, se entregar para o que o seu corpo está vivendo. Naquele momento, o seu corpo precisa estar De repousando. uma pausa, de um Mas isso, descanso. mas não é mental, não é psicológico. Ah, é porque eu tô morrendo, não. Viu? Você não consegue levantar. Se você for tentar levantar, você cai. Então, sim, naquele momento, aí eu tive
né, todo esse cuidado, tá? Então, assim, mas sim, questões de desmaiar no banheiro, porque por algum momento a pressão caiu. Então, a gente tentou poupar ele dessas questões, sabe? De ver essas. Mas, assim, me ver em cima de uma cama assim, ele viu, ele sabia, ele me viu, né? Ele assustou quando me viu de cabeça raspada, porque teve uma reação até de certa forma inusitada, porque na cabeça dele achava que eu raspei porque eu queria, né? E até explicar isso para ele, não, a mamãe não raspou porque quis, a mamãe raspou. E aí depois foi ficando mais tranquilo isso. À medida que a gente ia passando, né, pela quimioterapia, isso foi ficando até mais tranquilo. Ele foi entendendo mais, ele foi colaborando. Então, viu? Colabora, a mamãe não tá boa. Olha só, não, hoje você não pode ficar aqui porque a mamãe precisa ser cuidada, tá bom? Muito importante isso. As crianças hoje, não hoje, né? Elas sempre foram. Assim, eu, quando criança, entendia tudo que os adultos falavam por perto de mim, entendeu? E tudo bem, os adultos não queriam que eu entendesse, mas eu entendia do mesmo jeito. Mas se você tratar a criança ali, na sua final da sua primeira infância, na segunda infância, na entrada da adolescência, com respeito, educação que todo mundo merece, sabe? De ir lá, explicar. Tudo isso faz com que aquele ser entenda e compreenda a situação que tá passando. Eles entendem, gente. Eles não são ai, tem hora que eu fico assim. Eles não são uns bichos, grilo, entendeu? Que vive por aí fazendo só o que dá na telha. Eles, se você sentar e conversar e falar assim: olha, eu preciso falar pra você sobre isso. Isso aqui é sério. A criança vai parar, vai discutir e vai entender, né? Eu passei pelo processo de guarda dos meus filhos, com a avó paterna e tudo mais, não sei o quê. E chegou num certo momento em que meu filho falava assim: mãe, porque eu quero morar com você, por que, que eu não posso morar com você? Que não sei o quê. Meu filho tinha 5 anos. Eu cheguei e falei: filho, vem cá. Hoje você mora com a vovó porque o juiz assinou um papel. Eu dei exatamente essa explicação. Assinou um papel dizendo que você tinha que morar com ela. Agora a gente tá tentando mudar para que esse papel diga que você tem que morar com a mamãe. E a gente tem que esperar o juiz assinar. Aí meu filho falou assim: tá bom. E ele não tocou mais no assunto até eu ganhar a guarda dele, ter Sim. a guarda dele, né? Foi decidido de maneira amigável, mas até conseguir, né, retomar a guarda deles, nossa, o meu filho parou de fazer essa pergunta, porque eu fui lá e eu expliquei pra ele, tinha 5 anos, o porquê que ele não morava comigo, né? Obviamente tem muitas outras coisas envolvidas aí nessa situação, mas nesse caso foi justamente só o fato dele não poder morar comigo. Existia um impedimento legal dele morar comigo. Então, eu tive que explicar isso para uma criança de 5 anos. E depois que eu expliquei, ele entendeu e conviveu com aquilo até que mudou. Né? Então é Isso. muito importante a gente ter essa visão de explicar para os nossos filhos e para as crianças, obviamente, de maneira didática, respeitando a idade que elas têm. Você não vai falar, né, determinadas coisas com toda a clareza que você falaria com um adulto, com uma criança. Mas você tem como explicar as coisas para uma criança e que ela vai entender e que vai fazer sentido para ela e ela vai respeitar aquele momento. Eu lembro, Mai, que quando né, recebi o diagnóstico, e aí eu cheguei em casa, né? E aí chorando, né? E foi engraçado porque, né, eu tava chorando e a Joyce estava junto, e aí todo mundo caiu em lágrimas, né? Porque, tipo, nossa, aí ele veio assim, ele abraçou e, não, mamãe, você não vai morrer, você não vai morrer, entendeu? Então, assim, é importante sim falar de forma aberta, né? E ao mesmo tempo, sim, pedir a colaboração, dizer que vai ser importante a sua ajuda. Então, foi o que a gente fez. A sua ajuda vai ser importante para a mamãe ficar bem. E ele passou por todo o processo. Até para se sentir pertencente, né? Isso, para sentir pertencente, participativo, Não sentir que né? foi esquecido, também tem Isso, isso também, né? Porque às isso. vezes Sim, a gente passa. Eu falo porque a minha experiência foi, por exemplo, quando eu tive a Liz. A Liz tem 1 ano e 6 meses, o Miro e o Ézio, o Miro tem quase 14, né? E o Ézio vai fazer 13 em março. Então, assim, eles sentiram sim que quando a Liz nasceu, eu precisei dar muita atenção pra ela, um cuidado muito maior pra ela. E como que eu fiz pra envolver meus filhos? Eu não fiz, eu falhei miseravelmente nessa etapa. Eu sei, tá bom, mas
tinha que haver essa preocupação que naquele momento eu não tive, e tá tudo bem, né? Não preciso me cobrar tanto com relação a isso, mas é importante desenvolver essa visão, porque num momento futuro, se acontecer, né, de por acaso, não vai acontecer, mas por acaso, né, de uma outra criança, uma doença, saber lidar melhor com essa situação, de envolver e de não deixar, né, que essa pessoa maravilhosa que está na sua vida se sinta deixada de lado, não se sinta pertencente. Porque é muito importante, faz muita diferença, né? Mas Sim, então tem muitas essas coisas que precisam ser levadas em consideração quando se tem um serzinho aí dependendo sim, de você, sim. né? Sim, e tivemos todo esse cuidado, né, para que realmente ele participasse, para que realmente ele entendesse, né, o que estava acontecendo e ajudasse, colaborasse, e realmente isso aconteceu. E vamos lá. Conta um pouquinho aí da parte alegre agora, de receber a notícia que entrou em remissão, né? Porque você me corrija se estiver errada, tá? Que eu realmente não tenho esse conhecimento. Você recebe, você está curada ou só não, o câncer entrou em remissão, não é uma cura? Você precisa monitorar isso pro resto da vida. Isso, acontece o seguinte, foi tirado o tumor, né, já foi tirado, e durante agora um bom tempo, eu continuo com o processo de alguns exames. Então, tem aí, a médica falou que provavelmente umas 16 sessões de rádio, exatamente para ter certeza, né, que o local, realmente o tumor, que na quimioterapia ele reduziu bastante. A quimioterapia foi um sucesso. E aí, precisava, por quê? Porque precisa tirar precisou tirar, claro, porque ainda existia algo lá, e também tirar, né, glândulas da axila, que elas também, o médico só consegue ver se elas foram afetadas ou não na cirurgia, tá? Então, sim, o que acontece? Agora, outros exames são pedidos, né, para verificar, mesmo que exames anteriores deram que não existe nenhum foco da doença no meu organismo, mas ainda assim eu continuo, sim, sendo acompanhada durante um bom tempo, tá? Curada? Sim, totalmente, tá bom? Totalmente. Ê! Só que, infelizmente, né, Mai, a ciência diz, eu preciso sim agora, a partir de 6 meses, provavelmente, fazer sempre aqueles exames de rotinas, até porque, né, a ciência, alguns dizem que pode acontecer de voltar. Isso o próprio médico de me disse. Ele falou, olha, Josi, pode voltar como pode voltar nunca mais. Então, assim, mas o que você tem que fazer é só viver. Então, lembro perfeitamente que o médico disse para mim: durante o tratamento, só viva. Não foque só na doença. Ao contrário, Josi, foque na vida. Viva. E foi isso que eu fiz. Então, durante o tratamento do câncer, é importantíssimo que você também viva. Não deixe de viver para só tratar da doença. Eu fiz isso, tá bom? Eu fiz isso, eu continuei trabalhando. Nos dias da reação da químio mesmo, eu realmente me entregava fisicamente porque eu precisava, tá? Mas quando eu sentia, opa, acordei hoje bem, consegui tomar café, né? Estou conseguindo me alimentar. Uma das coisas que muda bastante é o paladar. Então, eu falava, olha, eu posso ir trabalhar. E aí eu ia trabalhar, tá? Eu ia trabalhar. E aquilo me ajudava bastante emocionalmente. Então, sim, a parte emocional é fundamental para que você vença, né? Não só um câncer, mas qualquer coisa na sua vida. É importante você lembrar que você precisa viver e que você não é a doença. Você está passando por um tratamento, mas você não é a doença. As pessoas falavam assim para mim: Nossa, você está doente? E eu respondia assim: Não, eu não estou doente. Eu estou passando por um tratamento de uma doença, mas ó, aqui tá super saudável, eu estou bem. E aí, de certa forma, isso causava estranheza, porque geralmente você encontra as pessoas e fala, ai, por que não, né? Então, eu sempre em casa eu chegava e falava assim. Lembro-me uma vez que lá mesmo, numa das consultas, a quimioterapia, né, esperando a minha vez ser chamada pelo médico, eu dei brecha para uma conversa de uma paciente também que estava ali do lado. E até que foi legal, mas chegou uma hora que ela começou a falar só de doença. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim: Linda,
nossa, hoje eu voltei tão mal. Por quê? Falei, nossa, porque eu resolvi dar ouvidos a uma outra pessoa que estava ali, nossa, e essa pessoa ficou falando que a doença dela voltou, depois voltou ali, depois voltou ali, e eu fiquei mal. Aí eu falei, a partir de agora, eu entro lá e eu não vou conversar, porque é um ambiente normal, que as pessoas vão falar doença, mas eu preferia me proteger. Eu preferia continuar, sabe? Não, eu tô tratando, vou vencer e acabou. Até para você ter uma mentalidade, né? Você ficar melhor com você mesmo, a questão. Porque assim, se você já vai com pensamento de derrota, Sim, sabe o que você tem na frente? Derrota. derrota. Se você focar na vitória, ela não é garantida, mas fica um pouquinho mais leve esse caminho Sim, para a vitória, sim, né? com certeza. Que dicas você daria para uma pessoa que está passando por esse processo, né, que acabou de descobrir a doença, ou que está fazendo uma químio, ou, né, que está passando por esse processo? Primeiro, né, tenha uma rede de apoio, né, tem as pessoas ao seu lado, dá as mãos àquelas pessoas que querem mesmo te ajudar. Não se esqueça disso. Não pare de viver, então foca na vida ao invés da doença. A doença, faça a sua parte, que a medicina faz a dela. E claro, né, não preciso nem falar, mas na questão mesmo espiritual, na questão da fé, Deus acima de tudo, tendo fé, você com certeza vai ter todo o resto, tá? Mas foca na vida. Foca na vida, como eu disse. Tem dias que você vai precisar só deitar numa cama e descansar. No outro dia você levanta e lembra que você é uma pessoa ativa e que está vivendo. Então, assim, ter vontade de viver. Se apegue mesmo a questões, né, que te façam feliz e corre atrás. Corre atrás, porque hoje, graças a Deus, a medicina está bastante avançada. Se a gente fizer a nossa parte, claro, eles vão fazer a deles, tá? E com certeza é a vitória. A prova maior é aqui, ó, os meus cabelos, tá bom? Muito bom! Bom, Josi, eu vou agradecer a sua participação, né? Nós estamos chegando aí no final deste episódio. Eu queria agradecer muito você que acompanhou esse podcast durante 6 meses. Queria dizer que estamos encerrando 2024, completando a primeira temporada. 2025, eu estou de volta! Se preparem que vem mais, entendeu? Você vai ter mais de mim para ir, para ficar batendo papo, conversando com vocês, trazendo assuntos diferentes, importantes, trazendo à luz alguns assuntos não tão queridos assim pelas pessoas, né? Porque é impressionante, a gente começa a falar de maternidade, porque a gente falou no episódio passado, né, sobre mãe sair, não sei o quê. Gente, tem tanta coisa polêmica envolvendo essa questão da maternidade, porque você pode isso, porque você. Aí tem educação positiva, aí tem a vida, aí tem o relacionamento. Nossa, tem tanta coisa que eu vou continuar trazendo aí pra vocês em 2025. Quero desejar pra você um feliz ano novo. Muito obrigada por ter acompanhado. Siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, os meus, da Josi, pra vocês também estarem acompanhando aí a trajetória dela, né? Porque ela conta tudo isso no Instagram dela pra gente, quem quiser acompanhar, tá? E muito obrigada. Até ano que vem.